Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler esse texto, irmãos. A irmã Renata fez aqui algum comentário e nós vamos ler esse texto pausadamente para que nós possamos entender o que Jesus quer falar conosco. Diz-nos assim o capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o prender. Porque tendo sido muitas vezes preso, os grilhões e as cadeias foram-lhe por ele feitas em pedaços, e os grilhões e as migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos. E saíram muitos a ver o que era que aquilo tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saía do território. E entrando ele no barco, rogar-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, este texto é um texto muito conhecido da igreja. Eu poderia perguntar aqui nesta noite, eu acredito que quase todos os irmãos já ouviram falar a respeito desta passagem, a respeito da passagem aonde Jesus, ou nós não, às vezes não enfatizamos tanto o encontro de Jesus, mas enfatizamos o fato de que alguém fora liberto de um demônio, de um espírito demoníaco. Quem está relatando isso é Marcos. Marcos, ele, segundo os estudiosos, foi aquele dos evangelistas que, ao escrever os evangelhos, ele fora o primeiro, ele saíra na frente. Acredita-se que dos 3 evangelhos chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Marcos escreveu primeiramente, ele trouxe uma referência antes dos demais, e ele estava agora fazendo menção a respeito do ministério de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que, na verdade, para nós entendermos o texto que foi lido, nós não podemos pensar somente no capítulo de número 5, porque a irmã Renata enfatizou muito bem que a história não começou quando Jesus chega em Decápolis, ela começou um pouco atrás, porque o capítulo de número 4 vai nos dizer assim no primeiro versículo, que outra vez começou Jesus a ensinar à beira do mar. Estava Jesus anunciando aos seus discípulos, à multidão das pessoas, a respeito do poder do evangelho, a respeito da graça que ele viera trazer aos corações, a respeito, o presbítero Cristiano, da mensagem
mensagem que transforma, que muda. E a Bíblia vai nos dizer assim, que todas as vezes que Jesus parava para ensinar, uma grande multidão se assentava para ouvi-lo. Porque quando Jesus fala, eu quero, irmãos, já no início dessa mensagem dizer para você que está nesse culto de missões, quando Jesus para falar, nós precisamos dar ouvidos. Quando Jesus ele para ensinar, nós precisamos abrir o nosso coração. Quando Jesus resolve fazer algo, nós precisamos dizer: Jesus, na verdade eu não posso, mas o Senhor pode. Na verdade eu não sei, mas eu quero me assentar e quero ouvir o Senhor falar ao meu coração. Só que antes disso, Jesus vai ensinar 4 parábolas. O capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, vai fazer menção disso. Robert, que parábolas eram estas? A primeira parábola está relatada, e nós conhecemos ela como a parábola do semeador. E na epígrafe da sua Bíblia pode estar escrito isso, mas na verdade, quando Jesus vai ensinar essa primeira parábola, ele não está fazendo menção aqui simplesmente de semente de semeador. O que Jesus estava fazendo era, antes dele chegar do outro lado, ele queria ensinar algo para os seus discípulos que estavam juntos com ele. Então ele vai ensinar sobre sementes que eram lançadas, sobre semeadores que trabalham, mas ele vai falar de solo pedregoso, ele vai falar de solo espinhoso, ele vai falar de solo que tinha facilidade em receber a semente. Em outras palavras, Jesus nessa primeira parábola, ele estava dizendo assim: eu quero ensinar para vocês que nem sempre a semente que é lançada, ela vai ser recebida por muitos. Nem sempre que a mensagem que é anunciada, ela será alcançada por todos os corações. Robert, o que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que, na verdade, mesmo que nós saibamos que existem solos rochosos, a igreja não pode perder o coração missionário. Nós sabemos que em alguns corações nós vamos anunciar, as pedras não permitirão que elas nasçam, mas mesmo assim Jesus um dia disse para os seus filhos, disse para a sua igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Jesus queria ensinar para os seus discípulos, irmã Renata, antes de chegar da outra margem, ele queria ensinar-lhes que existiam solos para receber a semente. Mas ele ensinou uma segunda parábola, e ele ensinou uma parábola chamada de a parábola da candeia. A candeia era um instrumento, um objeto no qual os discípulos se utilizavam, e os irmãos que são um pouquinho mais de idade vão se lembrar a respeito da lamparina, que as pessoas se utilizavam em casa. Robert, qual era a finalidade da candeia? Era trazer luz, era trazer claridade, era permitir que as pessoas se locomovessem dentro das casas num ambiente de escuridão. E Jesus queria trazer também um ensinamento antes de partir para o outro lado. Qual era? É que diante de Cristo Jesus, todas as obras dos homens, elas seriam tragas às claras. Diante de Cristo Jesus, todas as coisas se manifestariam. Robert, e o que Jesus queria ensinar com isso? Ele queria ensinar a condição de quem estava em Gadara. Robert, por quê? Porque na verdade, os gadarenos estavam ali, e eles tentaram prender aquele homem, eles tentaram algemar aquele homem, mas na verdade eles não eram pessoas que estavam receptivas a alcançar uma alma, como a nossa irmã diz. O sentimento deles, eles amavam mais as coisas do que as pessoas. E Jesus estava desde então ensinando para os discípulos. Ele diz assim: quando vocês chegarem do outro lado, eu quero ensinar através da parábola da candeia, que muitas coisas vão ser tragas aos claras que vocês não conheciam delas. Mas Jesus vai ensinar uma terceira parábola, e ele vai ensinar agora a parábola da semente. Ele vai falar sobre alguém que saiu a semear em uma noite, e alguém que sai a semear e lança a semente. E nesta parábola Jesus vai dizer no capítulo 4 de Marcos, que alguém lançou a semente, a terra recebeu, e se produziu então uma árvore frutífera, e naquela mesma noite alguém fez o quê? A árvore produziu, e ninguém esperava que ela produzisse de uma hora para outra. Robert, o que Jesus queria ensinar nessa parábola, antes de chegar do outro lado, ele queria dizer que na obra do Senhor, na obra missionária, nós precisamos entender que os solos que recebem são diferentes. Existirão alguns que passarão por muito tempo para frutificar, mas existirão outros que, ao mesmo instante que Jesus falar-lhes do seu amor, eles serão alcançados de tal forma que eles terão a sua vida transformada e serão instrumentos na mão do Senhor. É por isso que, quando
quando aquele homem que estava endemoniado quis ir com Jesus, o que Jesus vai dizer? Não, pode continuar aqui, porque você precisa anunciar a tua família, você precisa anunciar a tua casa. Perceba que ele não passou pelo diaconato, pelo presbitério, para evangelista e para pastor. Ele simplesmente se levantou como um missionário, como um instrumento nas mãos do Senhor. Só que Jesus vai ensinar uma quarta parábola. E na quarta parábola, Jesus vai ensinar o seguinte, a respeito do grão de mostarda. Um pequeno grão de uma árvore, não é a mostarda que nós conhecemos, irmãos, é a mostarda de Israel. E quando ela é lançada no chão, ela é muito pequena. Jesus, ele referendou a respeito dessa mostarda para falar a respeito da fé também. Mas ele vai dizer que alguém lançou aquela semente. E quando se passou o tempo, aquela semente nasceu, cresceu, e alguém passara por ali e olhara a robustez daquela árvore. Robert, o que quer dizer isso? Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim, até agora, vocês vão entender lá do outro lado, alguém conhecia alguém que era endemoniado, alguém conhecia alguém que mendigava, alguém conhecia alguém que era possuído por espíritos demoníacos, mas como aquela pequena semente que foi lançada no chão, lá do outro lado existe uma grande árvore frondosa, porque quando eu entro na vida de alguém, aquilo que é pequeno se torna grande, aquilo que os homens não conseguem ver, eu consigo enxergar, a minha dimensão, ela não está agora, porque eu sei do que está lá na frente. Só que nós precisamos entender algo, irmãos. Jesus conta 4 parábolas. E dá-nos a entender aqui que agora Jesus chama os discípulos e diz assim, passemos para a outra margem. Alguns estudiosos, uma linhagem teológica defende assim, que quando Jesus quis ir para o outro lado, o inimigo da nossa alma, sabendo que quando Jesus se locomove de um lado para o outro, ele poderia fazer algo, ele tentou colocar medo no coração dos discípulos que estavam junto com ele. E não obstante a isso, no lago de Genezaré, se instalou uma grande tempestade naquele dia, nos diz o capítulo 4. E naquela tempestade, a Bíblia vai nos dizer assim que os ventos assopraram de tal forma naquele dia, que o barco parecia que ia afundar. O texto diz, parecia que o barco ele iria a pique. E me chama muito a atenção porque nós precisamos tomar alguns cuidados. Porque quando alguém decide falar de Jesus, o inimigo da nossa alma não fica satisfeito. Quando alguém decide ser missionário, alguém não fica satisfeito contra a tua vida. E alguém diz assim, Robert, mas isso aí é para quem está longe. Não, Deus te colocou na tua casa como missionário. Seus filhos ainda vão ser alcançados por Cristo Jesus. Foi para isso que Ele te colocou lá. Deus te colocou naquele emprego como missionário. Deus te colocou como professora naquele lugar, como uma missionária. Aquelas crianças vão ser salvas, vão ser libertos, vão ser transformados. Porque quando alguém é colocado por Jesus em um ambiente, irmãos, Ele faz algo novo na vida de alguém. Só que uma garantia que nós temos é de que as tempestades podem assoprar. As tempestades podem querer fazer-nos parar. Mas nós temos no barco, como a nossa irmã Renata disse aqui nesta noite, o Jesus que quando for necessário, Ele se levanta para poder trazer uma palavra ao nosso coração. Eu paro aqui para dizer para alguém que veio para esse culto de missões nesta noite, dizendo, até quando este vento vai soprar? Eu não posso fazer nada por você, mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você, eu estou no barco, e eu posso dizer para esse vento nesta noite, cala-te. Eu posso dizer para essa tempestade, aquieta. Eu posso falar para esse mar bravio, para ele se aquietar, para cuidar de você. E Jesus, irmãos, é maravilhoso. Jesus sai da proa do barco, se coloca de pé, repreende a tempestade, repreende o vento, repreende o mar, e tudo se calou. E a embarcação de Jesus continua. E o texto vai nos dizer assim, no primeiro versículo que nós lemos, e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E aqui nós vamos começar a mensagem. Perceba que Jesus estava do outro lado com uma multidão. Perceba que Jesus estava do outro lado com uma grande quantidade de pessoas. E se existe algo que nós que pregamos
principalmente, temos satisfação é de quando a gente está pregando e existe um grande número de pessoas. Alguém diz, não, irmão, eu gosto de pregar para pouquinho. Isso é mentira, irmãos. Outra pessoa pode dizer assim, não, eu gosto de ensinar. Mas coisa boa quando a gente é professor da escola dominical e a gente chega aqui e a classe está cheia. A gente vê que o povo quer aprender, a gente vê que o povo quer ouvir, a gente vê que alguém precisa ser ensinado. Mas perceba que o ministério de Jesus, ele é tão maravilhoso que Jesus vai nos ensinar a contramão. A Bíblia diz isso lá no livro de 1 Coríntios, que Deus pega as coisas que não são para enganar ou para confundir as que são. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Jesus sai do meio da multidão e vai de encontro a uma pessoa. Jesus sai do meio da multidão para encontrar um homem. Jesus sai do meio da multidão, aonde era um ambiente aqui agradável. Era à beira de um rio, irmãos. E pela lógica, Jesus já estava cansado, a irmã Renata enfatizou isso muito claro. E próximo daquele lugar onde Jesus estava, existia uma cidade chamada Cafarnaum, aonde Jesus tinha uma casa, era um lugar de descanso, era um lugar onde Jesus reclinava a sua cabeça. Mas por causa de uma alma, Jesus, ao invés de ir descansar, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem, porque eu tenho algo para fazer na vida de alguém. Vamos passar para outra margem, porque eu tenho uma casa para transformar. Vamos passar para outra margem, porque tem uma família para ser alcançada. Eu sinto Jesus nessa noite falando comigo e dizendo assim, Robert, diz assim para a minha igreja, que se preciso for, Jesus passa para outra margem, para alcançar o que são teus. Diz para a minha igreja que se preciso for, eu passo para outra margem para mudar a história de alguém. Diz para a minha igreja nesta noite que se preciso for, eu enfrento uma tempestade, eu enfrento as dificuldades, as provações, só para poder mudar a história de alguém. Quando o pregador está cansado, irmão, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer ir descansar. E Jesus passa para outra margem, e sabe o que Jesus chega, onde era o ambiente? Um ambiente de sepulcros. A história vai dizer assim que, perto da cidade de Gadara, logo à beira da praia, existia um cemitério instalado naquele lugar. E é nesse lugar que Jesus chega, e está ali um homem que era assombrado, um homem que tinha as suas faculdades mentais totalmente deterioradas. Aquele homem havia sido, por causa daquele espírito maligno, privado do convívio com a sua família. Aquele homem era um homem que não tinha sanidade mental. Aquele homem era um homem que tinha sido privado de se alimentar corretamente. Aquele homem era um homem que não tomava banho, penso eu, fétido. Um homem que as pessoas não queriam estar perto dele. Aquele homem foi um homem que ele correu um risco de sair de perto da sua família. Aquele homem é um homem que havia sido tomado por espíritos imundos, mas existe algo que eu enxergo nesse texto. Robert, o que é? Deus preservou a vida daquele homem, porque ele tinha uma obra na vida dele. Semana passada o pastor Elias falou sobre isso aqui, sobre Deus ter preservado Moisés, e Deus preservou esse homem que estava em Gadara. Robert, como ele chama, não sei, é um anônimo da Bíblia, mas um anônimo que teve um encontro com Cristo Jesus. E quando alguém anônimo tem um encontro com Cristo Jesus, a vida dele é mudada, é transformada, é restaurada, porque Jesus, quando chega na vida de alguém, ele faz algo novo. Eu fico pensando na embarcação parando e Jesus descendo agora, Jesus chegando na cidade de Gadara. Ouça isso nessa noite, querido irmão, ouça isso nessa noite, querida irmã. Pode ser que alguma área da sua vida, você tenha olhado para ela, ela tem te causado o mesmo sentimento que esse homem estava passando. Robert, que área da minha vida eu não sei. Pode ser que a sua vida financeira, pode ser que a sua vida espiritual, pode ser que o seu matrimônio, muitas das vezes, o convívio com os teus filhos está nesse mesmo ambiente de morte. Há muito tempo você está como aquele homem de Gadara. Talvez você olhe para as circunstâncias e você diz assim, Jesus, até quando eu vou passar por isso?
Jesus, até quando eu vou enfrentar essa situação? Jesus, até quando essa circunstância adversa vai continuar difícil assim na minha vida? Eu quero te dizer que até o quando Jesus chegar naquele ambiente, porque quando Jesus chegar, irmãos, nessa dificuldade que você tem enfrentado, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua casa, a tua família, teu matrimônio, Ele pode mudar os teus filhos. Ele está aqui nessa noite dizendo: eu quero chegar nessa área da sua vida. Pessoas aprisionadas por sentimentos, por cadeias. Ninguém podia fazer nada para aquele homem. Os gadarenos só poderiam tentar prendê-lo, mas quando eles tentaram, a Bíblia nos diz assim que ele não se detinha com as cadeias, com as algemas, mas ele rompia todas elas. Aquele homem tinha sido tomado por um espírito tão imundo, irmãos, que não existia modo de se conviver com aquela pessoa. Só que Jesus é tão misericordioso, que quando nós não damos nada para alguém, Ele olha com amor infinito, cheio de graça, poder, misericórdia, e diz assim: eu posso mudar a história dele, eu posso mudar a história dela, eu posso transformar essa situação. E o que me chama a atenção é que quando Jesus pisa em Gadara, aqui está uma outra situação que nós precisamos entender. Os demônios se submetem a Ele. A Bíblia diz assim que tendo Jesus pisado a terra, aquele homem veio gritando e dizendo, e adorando o teu santo nome. Robert, por quê? Porque o inimigo da nossa alma, irmãos, ele só pode se submeter e se levantar contra as nossas vidas enquanto Jesus permite. Porque quando Jesus resolve dar um basta, ninguém pode parar o poder de Cristo Jesus. É por isso que a gente não precisa ter medo, irmãos, de certas coisas. Tem gente que tem medo de obra de macumbaria. Tem gente que tem medo de feitiçaria. Tem gente que tem medo no nome na boca do sapo. Eu vim aqui te lembrar que nós temos o sangue de Cristo Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E quando alguém tentar alguma coisa contra você, você vai repreender ele em nome de Jesus. Aquele homem, quando é questionado por Cristo, ele pergunta assim: como que você se chama? Ele diz assim: o meu nome é Legião. A legião era a principal unidade do exército romano. A irmã Renata disse isso. Eram cerca de 6.000 soldados. Aí eu fico pensando nisso, e a Bíblia diz assim que aquele homem estava há tempo sendo atormentados por aproximadamente, irmãos, 6.000 demônios. Eu não vim aqui dar ênfase a isso, mas eu quero que os irmãos orem como Deus preservou a vida daquele homem. Aí você diz assim: Robert, como assim Deus preservou? Nós precisamos entender, irmãos, que o inimigo da nossa alma, ele não brinca de ser inimigo. A Bíblia diz que ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. É por isso que de vez em quando a gente olha para alguém e diz assim: o que aconteceu com o irmão? Ele falou que não quer mais a graça de Deus. Ele falou que não aceita mais vir na igreja. Ele falou que não aceita mais ser salvo. Por quê? Porque o inimigo conseguiu executar o plano, aquilo que ele tem por função fazer, e conseguiu matar a fé, conseguiu matar a esperança. Mas eu vim aqui nessa noite lembrar você, nós precisamos continuar falando de Cristo Jesus, porque quando alguém não tem esperança, nós falamos do amor de Cristo Jesus, e a esperança deste é restaurada. Quando alguém já não tem mais fé, nós falamos do poder da palavra, e a fé deste é restaurada. Satanás, irmãos, se submete ao poder de Cristo Jesus. Perceba que quando ele viu que Jesus estava no ambiente, ele logo veio gritando e dizendo: não permita ou não nos deixe sair deste lugar. Quando ele percebeu que Jesus já estava dizendo para que aquele espírito imundo saísse daquele moço, ele pediu o quê? Legalidade. Ele não simplesmente foi saindo, ele perguntou se podia, presbítero Cristiano. Nós precisamos entender que acima de qualquer obra que alguém se levante contra nós, que o inimigo se levante contra nós, nós temos o Todo-Poderoso ao nosso lado, nós temos o Deus verdadeiro ao nosso lado, nós temos o guarda de Israel que não dorme, que não dormita, que não nos abandona, que não nos deixa nas batalhas. E a Bíblia diz assim, então, que quando Jesus permitiu, aqueles demônios saíram e foram para uma manada de porcos. Quer ver como que Jesus preservou a vida daquele homem?
Instantaneamente, quando aqueles demônios saíram e fosse para os porcos, se a gente fosse fazer uma conta, pelo menos 3 demônios pegou cada porco, porque era 2.000 e 6.000 demônios, pelo menos 3 pegou cada um. A Bíblia diz assim que aqueles porcos saíram correndo e se jogaram num precipício, instantaneamente. Robert, o que você quer dizer com isso? Quantas pessoas que às vezes estão aqui, e talvez em algum momento da sua vida, você passou por algo parecido, as aflições, talvez você foi liberto porque alguém orou, você passou por uma circunstância parecida, mas o que fez com que hoje eu seja diferente? A palavra que Jesus liberou sobre a sua vida, a preservação que Jesus teve sobre a sua vida. Lembra-se de quantas vezes, eu me lembro, irmãos, hoje a gente já não vê tanto isso mais, porque o inimigo mudou a artimanha, mas eu era criança, e eu me lembro de meu pai orar para uma irmã na igreja, e quando ele orava, aquela irmã ficava endemoniada, e eu me lembro que ela cuspia assim a dentadura saía batendo no chão, e aquilo parecia coisa de outro mundo. Eu me lembro de uma senhora, um dia levantar um banco de madeira grande assim numa mão na igreja. Só que sobre tudo isso, sabe o que me alegra? É saber que foi orado, foi imposta as mãos, e no nome de Jesus, aquele espírito maligno foi embora. Hoje, quando eu vejo a irmã Hilda na igreja, aquilo me alegra, porque ela é do círculo de oração, é um instrumento nas mãos do Senhor. Jesus libertou ela daquela circunstância, e eu e você só estamos aqui nesse culto de missões, porque nós fomos preservados por Cristo Jesus. Porque Jesus preservou a sua vida, porque Jesus preservou a tua casa, porque Jesus preservou a tua família. Lembra da parábola da candeia? O versículo 17 agora vai demonstrar que a parábola que Jesus contou, ela estava se cumprindo, e diz assim: e começaram-lhe então a rogar-lhe que saísse daquele território. Perceba que Jesus agora está trazendo às claras o sentimento que existia naquele povo de Gadara. Quando eles viram que aquele moço estava livre, quando eles viram que aquele moço estava liberto, quando eles viram que aquele moço já não tinha mais espírito imundo nele, e ele estava aos pés de Jesus aprendendo, sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a ficar preocupados com os 2.000 porcos que tinham morrido, e disseram para aquele homem: você precisa ir embora dessa cidade. Você precisa, perceba que a candeia agora está trazendo às claras o que estava no coração daqueles homens. Muitas pessoas, irmãos, e nós precisamos entender isso, estão aprisionadas neste tempo, em vícios, em sentimentos, em emoções. E às vezes quando a gente fala de vício, a gente lembra logo do drogado, mas existem outros muito piores do que esse, que estão dentro da pessoa. Esses dias eu vi um pastor ministrando e falando que cerca de 60% dos casamentos cristãos estão sendo destruídos porque pais de família estão viciados em pornografia. E tantas outras circunstâncias difíceis, opressão, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras coisas que assolam, e não assolam só o mundo, muitas das vezes se instalam dentro da igreja. Mas eu vim aqui nessa noite lembrar você que Jesus pode chegar nessa circunstância e pode mudar a história. Talvez você esteja passando algo perto de alguém que está passando por uma circunstância difícil. E eu quero te dizer que você não está lá por um acaso. Eu quero te dizer que você não está lá por obra do acaso. Aquele moço então olhando para Jesus, entendendo o milagre de Jesus, sabe o que aconteceu? Ele foi ter com Jesus e falou assim: Jesus, deixa eu ir ter com o Senhor. Jesus foi se afastando no barco, voltando para a outra margem, e Jesus olhou para ele e falou assim: você não vai comigo. Isso parece contraditório, não parece? Porque outras vezes Jesus chegou para pessoas, e sempre que as pessoas estavam ali, o que Jesus falava? Venham comigo, me acompanhem, vamos continuar a jornada. Mas Jesus agora estava dizendo o contrário. Robert, por quê? O versículo de número 19 vai nos ensinar isso. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia as grandes coisas que o Senhor te fez, e que Ele tenha misericórdia de ti. Eu já estou encerrando.
Perceba que aquele moço foi liberto, irmãos. E o que Jesus tinha na vida dele era tão grandioso que Jesus falou assim: você não pode ir comigo, você precisa ficar aqui. Robert, por que ele precisava ficar lá? Porque Deus tinha um campo missionário para aquele moço. Só que quando a gente fala de missões, logo a gente lembra dos africanos, né? E tem umas irmãs que falam assim: ah, que vontade que eu tinha de adotar um menininho daquele. Só que a obra missionária, hoje de manhã nós falamos isso. O primeiro campo missionário que nós cristãos temos, irmãos, não é a África, é a nossa casa, é a nossa família. É por isso que você que não é aluno da escola dominical, você tem perdido em não vir na escola dominical, porque tem sido ministrados neste lugar palavras sobre família, e talvez o segredo que a tua casa precisa está aqui na classe da EBD. Meus irmãos, eu até hoje, ao fazer a conclusão da escola dominical, falei sobre isso. Lembra de Noé? Noé foi bem-aventurado, não foi porque ele construiu a arca simplesmente, mas foi porque quando ele foi para a arca, foi junto com ele a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Nós não podemos, ao saber o valor que tem uma alma, talvez você fale assim: eu nunca senti chamada missionária no meu coração. Mas pensa na alma que está mais próxima de você, que é o seu esposo. Pensa na alma que está mais próxima de você, que é o seu filho, que é um parente que ainda não encontrou ou não teve um encontro com Cristo Jesus, porque você foi colocado naquele lugar para poder preservar a vida dele, para poder preservar a alma dele. Por isso você não pode desanimar. E o que me chama mais a atenção, e aqui eu encerro, é que aquele moço não simplesmente foi pregar dentro da casa dele. O texto diz assim: fala para a tua família, e fala para os teus, fala para os gadarenos. E você vai ainda anunciar as grandes coisas. E o versículo de número 20 vai nos dizer assim, que aquele moço não simplesmente anunciou aquilo dentro de casa, mas que ele anunciou em Decápolis. Decápolis eram 10 cidades que existiam à beira do lago de Genezaré. Perceba que a obra que Jesus tem, irmãos, ela não é simplesmente no que nós estamos enxergando momentaneamente. O valor de uma alma para Cristo Jesus é a ponto dele alcançar uma vida, dele alcançar uma família, dele alcançar uma cidade, dele alcançar 10 cidades, para que o nome dele seja glorificado e pessoas sejam transformadas. Antes de encerrar, eu quero dizer algo para você. Não desiste da sua casa, não desiste da sua família, não desiste do seu matrimônio. E aqui eu conto um breve testemunho e faço uma oração com os irmãos. O ano passado, irmãos, eu já contei para os irmãos que a minha família tem muitos anos na igreja, mas eu estava muito preocupado com os meus pais, por causa de problemas da igreja, que a gente sabe que eles existem. Eu vi eles numa frieza espiritual muito grande, sem congregar, indo na igreja uma vez, 2 vezes por mês. E aquilo me preocupou. E foi na véspera dos Dias dos Pais, eu fui na cidade de Franca. E quando eu estava andando em Franca, Deus falou muito claro ao meu coração: Robert, compra um violão e dá para o seu pai. Eu falei assim: comprar violão com o quê? Que dinheiro? Mas eu falei: eu vou lá na loja, porque eu conheço a moça de lá. Eu falei para ela: eu precisava de comprar um violão assim, 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 mas eu não tenho condição, eu só tenho o dinheiro da entrada. Ela falou assim: pode comprar que eu vou fazer em 7 vezes para você. Eu comprei o violão e fui para casa no Dia dos Pais. Os irmãos devem ter visto eu colocar os vídeos. Irmãos, meu pai pegou aquele violão, nós nos assentamos à porta de casa, e quando ele começou a louvar o nome do Senhor, Jesus renovou ele, ele falou em línguas estranhas, e nós choramos juntos. Eu olhei para o meu sobrinho, ele gosta de bateria, ele estava batucando assim, e eu olhei nele e falei assim: o que está acontecendo, Isaac? Ele falou assim: eu estou chorando, porque a letra desse hino é muito bonita.
E aí, às vezes, algumas circunstâncias da nossa vida, a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Vamos permanecer em Cristo Jesus, porque o dia certo dele chegar na nossa história vai acontecer. Sabe o que aconteceu? Eu tive em casa mais ou menos um mês atrás, meu pai falou assim, daqui a pouco nós estamos indo para o culto, porque eu estou dirigindo um ponto de pregação lá na cidade de Bom Jesus dos Campos. Ontem eu liguei para minha mãe falou assim, seu pai estava trabalhando quinta-feira, mas sabe o que aconteceu? Nós não podemos ir no culto, que eu estava no hospital. Ele mandou outra pessoa, porque ele está dirigindo também um ponto de pregação lá na Cachoeira da Laje. Robert, o que significa isso? O dia de Jesus atravessar de uma margem para outra e chegar na tua família pode ser hoje. Por isso não desista, fala de Jesus, anuncia o reino, pregue, ore, clame, chore, não desista da tua casa, porque existe um projeto de Deus para a tua família, existe um projeto de Deus para o teu casamento. Pode ser, jovem, que o seu pai não está aqui, mas ele vai vir em nome de Jesus. Pode ser que o seu esposo não está aqui, irmã, mas ele vai vir, porque o valor de uma alma custou muito caro, e não foi o que eu fiz, mas foi o que ele mesmo fez na cruz do Calvário. Se coloque de pé junto comigo e nós vamos orar. Oramandasse, me dovinaya cante, orabadagasúbia. Ele me cante, orabadagasuri me andagai. Turimi de Cássia nébia, xerimi canto, ele me andou vinaia canto, turimi de Cássia. Pai, eu preguei a tua palavra nesta noite, meu Deus. Meu Deus, nós ouvimos, Senhor, a tua voz falar ao nosso coração, que o Senhor, meu Deus, passou de uma margem para outra, para poder mudar a história daquele gadareno. Meu Pai, existem irmãs aqui também que precisam, nesta noite, que o Senhor passe, meu Deus, para outra margem para ir de encontro à sua família. Existem pais, meu Deus, que já se conformaram com a circunstância dos seus filhos, mas nesta noite o Senhor é poderoso para colocar em nosso sentimento, em nosso coração e em nossa alma, um sentimento de amor pelas nossas almas, pelas almas da nossa família, pelas almas dos nossos filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, porque o que o Senhor fez na cruz do Calvário não foi só para nós que estamos aqui, meu Deus, para mim que sou de paletó e de gravata. A tua palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. A tua palavra diz que o Senhor nos amou quando nós não merecemos. Por isso, Jesus, salva o esposo dessa irmã nesta noite. Salva, meu Deus, o filho desta irmã, deste irmão. Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca perseverança no coração dela, coloca perseverança no coração dele, em nome de Jesus, o teu filho amado. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem falado conosco, em nome de Jesus. Irmãos,